Bom, então coloquei uma ideia aí, que está aí, que a gente tem que visualizar, tem que entender, para curtir o exemplo e ao mesmo tempo é um negócio que podem super perguntar para vocês nesta prova, tá? Eu estou dentro do princípio da supremacia. Aí eu quero mostrar dentro do princípio da supremacia o que é o Instituto da Encampação, que coloquei na frase como uma bela manifestação do princípio da supremacia, dentro de uma lei que está dentro do programa que temos que estudar. Para chegar na lei, tem que entender o artigo da Constituição que abre o tema serviços públicos, o 175, que é a frase que está aí. Porque o 175 da Constituição Federal, ele começa a nos dizer o seguinte: quem é que presta serviço público no Brasil? É isso que ele responde. Quem presta serviço público no Brasil? Aí ele diz assim, com outras palavras: olha, quem presta serviço público no Brasil é o poder público. O poder público, leia-se, a soma da administração direta com a administração indireta. Quem presta serviço público no Brasil? O poder público, está escrito ali. Quem é o poder público? É a administração direta e a administração indireta. Está lá no edital, administração direta, sinônimo, administração centralizada. Administração indireta, sinônimo, administração descentralizada. Então, de várias maneiras, estou dizendo a mesma coisa. Incumbe ao poder público prestar serviço público. Incumbe à administração direta e à indireta prestar serviço público. Incumbe à administração centralizada e à descentralizada prestar serviço público. Tá? Disse 3 vezes a mesma coisa, só usei sinônimos do edital. Que às vezes a gente diz, tá, mas eu não entendi o edital, fala em administração direta, indireta, centralizada e descentralizada. Pô, que pena, é a mesma coisa. Né? Se tivesse enxugado mais, nem precisava colocar essa reiteração. Tá? Só que diz mais, o 175 que está anotado aí. Incumbe ao poder público prestar serviço público, direta e indireta. Ou então, tá? Incumbe ao poder público. Ou então ele pode, poder público, sempre depois de licitação, delegar esta responsabilidade para concessionárias e permissionárias. Incumbe ao poder público prestar serviço público, mas ele pode delegar esta responsabilidade para terceiros, sempre depois de licitação, e delegando contratos de concessão ou permissão. Tá? Isso é o que diz 175. Incumbe ao poder público, ou então, depois de licitação, é possível delegar para concessionárias e permissionárias. Inclusive a Lei 8987 de 95, a Lei 8987 de 95 vai nos dizer no artigo 2º, combinado com o 40, o que é concessão e o que é permissão. Como começa, como termina. Esse é o papel da 8987 de 95. E aí eu estou abraçando o tema serviços públicos. Tá? Bom, com esta informação eu pergunto, só para testar, não precisa anotar essa pergunta. As universidades privadas são prestadoras de serviços públicos, sim ou não? Tá? Será que posso considerar as universidades privadas prestadoras de serviços públicos? Tá? Se eu ainda não tenho um conhecimento técnico suficiente do direito administrativo e sou meio assim intuitivo, que aqui no nosso caso aqui serve para pouca coisa. Até porque a prova procura justamente fazer essas perguntas que intuitivamente diríamos A quando a resposta é B. Tá? Então, cuidado. As universidades privadas são prestadoras de serviços públicos, a PUC, a Unicino, Zubra, Uniriter, qualquer uma que eu disser. Resposta: não. Por que não? Elas não estão no quadro. Quem presta serviço público no Brasil é o Estado, ou então quem tem, depois de licitação, concessão ou permissão. As universidades privadas não são Estado,
não participaram de licitação, não tem concessão, não tem permissão. O que elas têm, então? Tem uma autorização, artigo 209 da Constituição Federal. O ensino é livre à iniciativa privada, desde que ela tenha uma autorização, 209 da Constituição Federal. Quem tem autorização não presta serviço público, exerce atividade de interesse público e por isso a necessidade da autorização. Tá? É um jogo de palavras, mas não é assim uma coisa dita descuidadamente, é assim cirúrgico. Tá? As universidades privadas têm uma autorização, 209 da Constituição Federal. Quem tem autorização não presta serviço público, mas exerce uma atividade que é de interesse público e por isso a necessidade da autorização. Bom, de onde eu tirei isso aí? Olha, estou lendo a Constituição para vocês. O 175 fala de autorização? Não, diz, é o Estado ou então quem tem concessão ou permissão. A 8987, que é a Lei Geral dos Serviços Públicos, ela diz o que é concessão, o que é permissão, não fala de autorização. Ah, mas quando eu leio os livros, eles colocam às vezes a autorização ali pertinho e dizem concessão, permissão e autorização. A Constituição não põe a palavra autorização ali, 175. A Lei 8987 também não põe. O edital até põe. O edital diz, olha, estudem aí serviços públicos, princípios, concessão, permissão, autorização, diz assim meio à toa. Mas olha, cuidado. Concessão e permissão, serviço público. Mesmo os livros, quando põem autorização lá perto, eles vão dizer, olha, a autorização não é bem serviço público. Os autorizatários, no máximo, vou dizer serviço público impróprio. Mas a rigor não são. E claro, a aula é que nem um filme qualificado, me perdoem a modéstia. Aí a gente vai sempre entendendo conforme um filme qualificado e uma aula, ela tem várias camadas. Se eu comecei a estudar agora, eu vou até ali uma parte. Agora, se eu já estou avançado no estudo, eu percebo o significado daquela chave escondida atrás de uma gaveta que abriram só num segundo lá no final do filme. Tá? Então, atenção para o que eu vou dizer. Essa questão do autorização ser ou não ser prestador de serviço público, ela impacta diretamente, por exemplo, num outro ponto do programa que é a responsabilidade do Estado. Porque vejam só, no fundo vocês sabiam que a autorizatária não presta serviço público, vocês sabiam. Porque imagine o seguinte, eu estou tendo aula na PUC, na Unicinos, na UBRO, na RITS, quando disser só uma não é porque eu esqueci das outras, tá? Não levem a mal. Mas vamos imaginar assim que eu estou lá tendo aula na Ritter, na PUC. E dentro, então, da universidade privada, estou lá tendo aula, daqui a pouco o professor não gosta das minhas intervenções, né, e me agride fisicamente. Me joga pela janela. Bom, e eu quero, então, ser indenizado por isso aí que me aconteceu. Eu vou propor uma ação contra a universidade, eu quero ser indenizado pelos danos que dentro dela eu sofri. Proponho uma indenizatória contra a universidade. Este caso seria abrangido pelo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, aquele que sozinho é toda a aula de responsabilidade do Estado, que é um dos pontos do edital. Esta situação seria abrangida pelo 37, parágrafo 6º. Vejam o que diz o 37, parágrafo 6º. Não precisa anotar. Muito embora dentro do edital eu estou viajando. Muito embora dizendo coisas dentro do programa, alguns vão logo compreender, outros não. Vejam o que diz lá. Lá diz assim, as pessoas jurídicas de direito público.
Não é o caso da universidade privada. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público deverão responder pelos danos causados por seus agentes a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Nós sabemos que a universidade privada não responderia pelo 37, parágrafo 6º. É o lugar que eu vou discutir essa indenizatória. Agora, por que eu sei que está fora? Porque ela não é uma pessoa jurídica de direito público, nem é uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, mas sua atividade não é serviço público. Mas é uma atividade importante. É inclusive de interesse público. Por isso não é qualquer um que pode fazer. Tem que ter uma autorização. Tá? Por que as universidades privadas estão fora do 37, parágrafo 6º? Porque são autorizatárias. Não são prestadoras de serviços públicos. Certo? Tá? Claro, depois vamos ter uma aula só de responsabilidade do Estado. Mas aí eu já consigo entender que não é porque a educação é igual ao serviço público. Agora, se eu vou pelo outro lado, porque a gente tem que estudar em gavetinhas, mas às vezes é mais complexo. Venho pelo outro lado, ataco vocês pelo direito constitucional e pergunto, em determinadas circunstâncias, cabe contra o reitor de uma universidade privada um mandado de segurança? Cabe mandado de segurança, dependendo da situação? Sim. Alguns até podem ter proposto aqui, discutindo mensalidade, que é o diploma e não pagaram e tal, legítimo. Só a favor. Tá? Não há problema nenhum. Porque mandado de segurança é contra quem presta serviço público, diz o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Não, é contra ato de autoridade. E realmente a universidade privada recebe uma autorização para exercer uma atividade que é de interesse público e essa autorização atribui ao reitor da universidade um conjunto de competências que são competências típicas de autoridades administrativas educacionais ou que se assemelham muito e que se confundem, enfim. O 5º, inciso 69 da Constituição Federal, não diz que mandado de segurança é contra quem presta serviço público, é contra ato de autoridade. E para algumas das competências atribuídas pelo reitor, possa enquadrá-lo em ato de autoridade e meter o mandado de segurança no peito dele. Que é diferente de dizer que eu estou diante de prestação de serviço público. Tá? Bom, mas é bem importante já nessa primeira aula, hoje é apenas a primeira aula, entender isso. Incumbe ao poder público prestar serviço público, mas sempre fazendo licitação. Ah, mas é a concorrência, a tomada de preços, é o convite, é o concurso, é o leilão, é o pregão, a consulta, qual modalidade? Logo vamos ver isso, mas sempre fazendo licitação, pode ele delegar a particulares, por concessão ou permissão, a prestação de serviço público. Tá? Bom, mas isso vai me aproximando do meu exemplo, eu quero chegar lá na encampação. Tá? Vamos anotar uma outra frase aí. Os contratos de concessão podem envolver a realização de obra pública combinada com a prestação de serviço público. A realização de obra pública combinada com a prestação de serviço público. Ou se resumir a segunda atividade, ponto. Vamos ver se a frase se explica. Ou se resumir a segunda atividade, ponto. Tá? A frase não ficou maravilhosa, tá? Tá meio confusa. Mas o que eu quis dizer? Que na concessão eu posso propor dois formatos. Ou combinar obra com serviço, ou só serviço. Obra com serviço, estradas pedagiadas.
Eu delego a terceiro a concessão, ele tem que fazer a obra, a estrada, prestar o serviço, ambulância e caminhão guincho. Obra com serviço, estrada pedagiada, concessão que casa a obra com serviço. Energia elétrica, se concedo a particular por licitação, é para fazer a obra, é para prestar o serviço. É obra com serviço. Agora, transporte coletivo, é só serviço. Então, a licitação dos ônibus em Porto Alegre é uma licitação envolvendo uma concessão que delegará ao vencedor ou vencedores a responsabilidade de prestar um serviço público, o transporte coletivo. Tá? Então, concessão pode ser obra com serviço ou só serviço. Só obra, não. Só obra, não. Tá? Bom, outra frase. Eu estou chegando na encampação. Mas, olha, nenhuma frase que eu disse aqui é fora do programa. É tudo super dentro. Tá? Outra frase. É um contrato, concessão é um contrato, com prazo determinado. Com prazo determinado. E o mais comum é terminar. E o mais comum é terminar pelo sublinhar a expressão. E o mais comum é terminar pelo, porque é a expressão que está na lei, pelo advento do termo contratual. Pelo advento do termo contratual. Entre parênteses, pelo advento do termo contratual. Entre parênteses, Lei 8987 de 95, Lei 8987/95, artigos 2º, 35 e 36. 2º, 35 e 36. Ponto. Então vamos lá, avançamos mais um pouco. Né? Eu disse assim, incumbe ao poder público prestar serviço público, sempre fazendo licitação ele pode delegar a terceiros concessão ou permissão. Aí peguei só a concessão. É um contrato que pode envolver obra com serviço ou só serviço. É um contrato com prazo determinado. E o normal é terminar quando esse prazo chegar. Tem concessão de 30 anos, concessão de 25 anos, concessão de 35 anos, no caso das PPPs. Né? Aí, quando ocorre a licitação, o edital antecipa o tempo daquela concessão. Diz assim, 20 anos, prorroga por mais 5. Bateu no 25, o normal é terminar assim. Tá? As estradas pedagiadas no Rio Grande do Sul, recentemente, as concessões terminaram. Terminaram pelo, que é o mais comum, o advento do termo contratual. A chegada do fim do contrato em função de um tempo previsto para ele. Se discutiu no final, as empresas disseram, não, mas durante o contrato nem sempre reajustaram, em alguns casos revisaram, nem sempre reajustaram ou revisaram os pedágios da forma prevista no contrato. Daí decorreu um passivo. Então nós queremos judicialmente impedir o encerramento do contrato em função desse passivo. Aí o judiciário disse, não, o contrato vai terminar pelo tempo estabelecido. Se tem uma conta, vamos discutir essa conta no judiciário. Porque também o Estado disse o seguinte, olha, ótimo, vamos discutir isso no judiciário. Porque nós temos condições de provar que muitas das coisas que estavam contratadas, vocês não fizeram. Então assim, vamos ver quem tem a conta maior. Mas o contrato vai terminar e terminou. Bom, esse é o ponto. Faça uma licitação, começa uma concessão. Por exemplo, nada impede que o atual governador decida, como uma estratégia de qualificação das estradas, novas licitações e novas concessões. Nada impede. Vamos simular esta situação. Né? O atual governador abre uma licitação para conceder a RS XY por 20 anos para uma determinada empresa. Vence a licitação quem, no começo, cobrar o menor valor de pedágio. Todo ano tem reajuste. Em previsões, revisões. Mas ganha a licitação aquele que aceitar
fazer a obra pelo menor valor de pedágio. Fez-se a licitação, uma determinada empresa ganhou a concessão e começou o trabalho. Depois de 7, 8, 9, 10 anos, é um contrato de 25 anos. Depois de 7, 8, 10 anos, as obras estão concluídas, já existe a tal cobrança do pedágio e tudo está fluindo perfeitamente. Fizeram a obra combinada, qualificaram a estrada, as pessoas estão passando nas praças de pedágio e pagando. Até aí tudo bem. Licitaram, é uma concessão, tem um prazo determinado, 25 anos, o normal é terminar no 25º ano. Agora eu estou chegando no meu exemplo. A Lei 8987 de 95 prevê que, comprovada a existência de um interesse público superior, pode o poder concedente, no caso o Estado do Rio Grande do Sul, determinar unilateralmente o encerramento da concessão, não é a cassação, unilateralmente o encerramento da concessão. Com base... Não, mas a concessionária vai dizer, mas eu estou fazendo tudo certo. Parabéns. Mas não importa. Em nome da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, existe a possibilidade, e aí vamos ver o ritual, de fazer a encampação. Até porque se o particular está descumprindo a concessão, aí não é encampação, aí é outro nome, é caducidade. Tá? Então vamos anotar a frase e eu explico isso melhor. O artigo 37, estou citando pela primeira vez, o artigo 37 da mesma lei, a que eu citei antes, né? A 8987 de 95, o artigo 37 da mesma lei permite a rescisão, desculpa, disse mal, essa palavra não posso usar, é porque ela tem um significado técnico, perdão. Permite o encerramento, me perdoem, foi uma distração, permite o encerramento da concessão com base no interesse público. Desde que exista a autorização do legislativo e pagamento de, sublinhar a palavra prévia, e pagamento de prévia indenização. Dois pontos. É a encampação. É a encampação, ponto. É a encampação. É a encampação. Ah, então o que eu estou dizendo? Foi feita uma licitação, delegaram ao particular uma concessão, ele tem essa concessão por 25 anos, gastou na frente, não importa se somos contra ou a favor disso, não importa, tecnicamente, ganhou a licitação, tem uma concessão de 25 anos, nos primeiros 10 anos gasta-se muito, é o trabalho, é a obra, depois a prestação de serviço é mais tranquilo e paulatinamente, com a cobrança do pedágio, ele zera os investimentos para realizar o lucro no final. Ele ganhou um contrato, está cumprindo o contratado. Como alguém comprou uma propriedade e é dono dela, e vem uma desapropriação e corta no meio. E pode o poder público, porque a pressão da comunidade, olha, esse pedágio aqui na nossa vida é uma merda. Porque o ônibus de empresas do setor de calçado buscavam pessoas aqui na cidade para trabalhar lá. Aí viram que esse pedágio, a necessidade de pagar o pedágio, agregava um custo desnecessário. Então, progressivamente, buscaram trabalhadores em outro endereço. Olha, isso aí é super comum. Aí a comunidade pressiona o governador e o governador, então, avalia que, pois é, talvez seja o caso
de encerrar a concessão antes do prazo. Aí alguém vai dizer, mas eles estão fazendo tudo certo. Olha, mas comparando o interesse deles e o interesse público, está me parecendo que o interesse público aqui prepondera. Então, lamentavelmente, eu vou usar o instituto da encampação. Porque eu repito, pois é, e a empresa está fazendo uma porcaria de trabalho. Ah, não, então não é encampação, artigo 37. Porque quando há descumprimento do contrato, é 38, é caducidade, não é encampação. Tá? Mas eu estou falando da encampação. Tá? Bom, aí o governador decide, olha, eu vou fazer essa encampação. Tá, e agora? Qual é o caminho? Aí vão dizer para ele, leia o 37 da 8987. Primeira coisa que tem que se fazer, tem que procurar o poder legislativo e dizer, olha, eu vou, por todos esses motivos de interesse público, eu quero fazer a encampação na concessão da RS XY. E aí está no programa, controle externo dos atos praticados pela administração. Para ele praticar esse ato, precisa de uma autorização específica do legislativo. Aquelas leis de uma linha. Autorizamos o governador a fazer a encampação. Que os livros de direito constitucional ou de direito administrativo vão dizer, é uma lei do ponto de vista formal. Vai ter lá lei número tal, mas do ponto de vista material nem parece uma lei, porque é uma lei de efeitos concretos, que diz, tudo bem, vai lá, cara, e pode fazer a encampação. Então, autorização legislativa, pagamento de prévia indenização, fim da concessão, porque ele encampa, abraça a responsabilidade de continuar a obra, de prestar o serviço, o fato é que terminou a concessão. Mas de onde vem esse instituto da encampação? Do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Do ponto de vista da lógica do direito civil, é uma coisa meio agressiva. Para uma aula de direito administrativo, tudo a ver. O direito administrativo trabalha toda hora com esta lógica. Tá? Vida real. Não viram na vida de vocês o instituto da encampação. Vida real. Concurso. Cai direto. Tá? Dependendo da idade que a gente tem, meu caso, por exemplo, da nossa memória histórica, em Porto Alegre se discutiu uma época a encampação do transporte coletivo. Diga? Não foi o Brizola que encampou? Sim, mas o Brizola, eu fui respeitoso com todos aqui, pensando que ninguém estava lá quando ele encampou. Eu também não estava. Eu fui... Porque eu, claro, não, e é verdade, é que eu fiquei preocupado, que eu olho assim e digo, olha, ninguém viu, então, né, sendo respeitoso, né. Encampação, não foi? Foi encampação, porque aí ele, e até, claro, não existia a lei, porque a lei da prova é 8987 de 95, mas quando ele foi governador do estado do Rio Grande do Sul, não é nem no Rio Sambódromo, no Rio Grande do Sul é encampação, né. Então, a origem da CE... A origem da CRT está ligada à encampação. CRT também. Eu aqui quis até fazer bem lá nos primórdios, até lá em Pelotas também, tem a ver com uma luta com multinacionais nos dois setores. Tá? Mas o exemplo mais marcante é realmente a CE. Em Porto Alegre, alguns têm na memória histórica, que aí essa memória a gente tem, nós dois, tá? Que quando em 87, 88, 89, não lembro bem, quando na primeira eleição do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Porto Alegre, então o candidato Olívio Dutra, ele na campanha prometia, eleito prefeito, se eleito vou fazer a encampação no transporte coletivo. Bom, primeiro é uma situação anterior a esta lei, que é essa lei de 95. Segundo, que é difícil ter certeza se o sentido era mesmo da encampação, porque encampação é encerrar as concessões, abraçar os ônibus, indenizar as empresas e fazer de tudo isso uma gigantesca Carris. Porque a Carris é um braço do Estado, é uma sociedade de economia mista que presta serviço público. As outras linhas estão nas mãos de concessionárias, muito embora, vamos ser sinceros, concessionárias que nunca participaram de bosta nenhuma de licitação. A Constituição é de 88, mas desde lá se espera uma licitação que nunca aconteceu, né? Quem sabe agora, tenho certeza que não. Tá? E poderia falar horas sobre isso, mas não é o foco aqui, né? Bom,
Mas, então, quando o PT assume a prefeitura, o que ele fez, e aí está dentro da lei mesmo, ele fez uma intervenção. Fez uma intervenção e assumiu a gestão das empresas por um determinado período. O que prevê a 8987 de 95. Mas a imprensa noticiou como uma encampação, capa dos jornais, encampação, não, intervenção. Faz a gestão, vê o que está acontecendo, aí terminada a intervenção eu avalio, bom, e agora o que vou fazer? Vou fazer uma encampação? Vou decretar a caducidade? O que vou fazer? Né? Depois da intervenção, as empresas retomaram o comando e continuam os mesmos até hoje. Né? Desde os anos 50, anos 60, 0 licitações. Tá? Ah, mas meu pai é dono de empresa de ônibus e eu me ofendi com esse comentário assim, capcioso. Olha, quer falar sobre isso mesmo? Vamos deixar assim, tá? Diga. Exceção da verdade. Não, isso aí... Mas é um tema interessante, claro. Veja aí, por segundos eu saí um pouco dessa linha do preparatório, mas é que ajuda também a gente a entender essas coisas todas. Mas, bom, então eu dizia... Encampação. Encampação pode cair na prova. O 37 da 8987 no programa. E ele é bem uma situação dessas. Veja, a concessionária está fazendo tudo certo. Não importa se sou contra ou a favor de conceder a privados as estradas e cobrar pedágio. Não importa isso. Importa sim. Fizeram a licitação, ele ganhou, está cumprindo o contrato. O normal é o contrato terminar quando o tempo limite chegar. Que é inclusive o que sempre acontece. É o que sempre acontece. Não importa direita ou esquerda no poder, o que sempre acontece é isso aí. Mas, em tese, permite a lei que o concedente, avaliando o caso concreto, em nome do interesse público, autorização legislativa, prévia indenização, realize a encampação, que é um exemplo perfeito de aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tá? Bom, para quase chegarmos ao intervalo, coloquem aí o segundo princípio implícito. São 2, supremacia é isso, né? Só supremacia poderia ser as nossas 8, 9 aulas aí, mas vamos a um outro. O segundo, e são só 2, o segundo princípio implícito é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse é o nome. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Mais alguns minutos e já vamos para o intervalo. Quando falei, não precisa anotar isso, o princípio da supremacia, eu disse que ele estava ligado à palavra poder. O princípio da indisponibilidade está ligado à palavra dever. E quando eu somo os dois, todo o livro de direito administrativo começa assim, fala do poder-dever do Estado de realizar o interesse público. O poder, o princípio da supremacia. O dever, o princípio da indisponibilidade. Mas podemos anotar assim, isso eu acho que vale a pena anotar que... do interesse público, essa é a frase, do interesse público, a autoridade não pode dispor. Do interesse público, a autoridade não pode dispor. Não pode abrir mão. Pois é seu dever realizá-lo. Não pode abrir mão, não pode dispor, não pode abrir mão, pois é seu dever realizá-lo. Ponto. Todavia, a Constituição e as leis podem abrir algumas exceções. Vou explicar esta frase aí. Todavia, a Constituição e as leis podem abrir algumas exceções. Então, o princípio até ele começa assim autoexplicativo, né? Princípio da indisponibilidade do interesse público. A autoridade não pode dispor do interesse público. Eu vou fazer isso com o interesse público. Não, a autoridade administrativa
ela na verdade, porque a Constituição Federal, isso, o poder emana do povo. O poder emana do povo. Então, o titular do poder é o povo. Então, a autoridade que está lá, em tese, não tem nenhum poder. Ela tem leis que vão dizer quando ela tem que praticar um ato, os atos vinculados. Quando ela pode fazer escolhas, os atos discricionários. Mas o ato, o ser autoridade pública revela muito mais deveres do que propriamente uma ampla legitimidade para decidir o que é interesse público e o que não é. Tá? Então, do interesse público, a autoridade não pode expor. Não pode abrir mão do interesse público. Ao contrário, tem que realizar o interesse público. É seu dever realizar o interesse público. A autoridade recebe da lei poderes. O poder disciplinar, o poder administrativo, o poder hierárquico, o poder regulamentar, o poder de polícia. Ela recebe poderes para cumprir seus deveres, realizar o interesse público. Concretizar os direitos fundamentais. Então, se esse é seu dever, desse dever não pode abrir mão, salvo lei. E coloque aí exemplo, isso a gente vai entender muito bem a partir de um exemplo, e de novo, um exemplo que está super dentro do edital. É um exemplo que eu vou só começar, e nós vamos concluir na volta do intervalo. Mas eu vou começar o exemplo fazendo uma pergunta que tem um certo grau de dificuldade. Pergunto: os bens que pertencem a uma empresa pública são bens públicos ou bens privados? Tá? Por exemplo, a Caixa se ajuda a concretizar. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Um prédio da Caixa Econômica Federal é um bem público ou é um bem privado? Primeira pergunta. Vou fazer uma segunda pergunta que gera a mesma resposta, mas talvez ajude. Os bens de uma sociedade de economia mista. Petrobras é uma sociedade de economia mista. Um prédio da Petrobras é um bem público ou é um bem privado? As duas perguntas são para a mesma resposta, que não dei ainda. Tá? Os bens de uma empresa pública, os bens de uma sociedade de economia mista. Os bens da Caixa Econômica Federal, empresa pública, ou da sociedade de economia mista Petrobras, são bens públicos ou bens privados? Tá? São bens privados. Porque as empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado? Isso, são pessoas jurídicas de direito privado. E o que diz o artigo 98 do Código Civil? São públicos apenas os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. É assim, mas na minha opinião não, nem diz que aqui está errado. Escreve um livro, lança na Feira do Livro, tá? É um tema que há muito o que dizer, mas assim, sério. O 41 do Código Civil, 41, que estou citando a primeira vez, eu até não vi porque eu estou aqui dando aula de administrativo, mas imagino que direito civil faça parte do programa. E se faz parte do programa, o 41 do Código Civil e o 98, super certo que estão. E mais, esses dois artigos são artigos que são importantes no direito administrativo, seja no tema administração pública ou bens públicos. Tá? Então tem que ler o 41 combinado com o 98 do Código Civil. Por quê? Porque o 41 do Código Civil traz a lista das pessoas jurídicas de direito público. Juro, público. O 41 do Código Civil traz a lista das pessoas jurídicas de direito público. E o 98 do Código Civil diz assim: são públicos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Tá? Então tem lá União, Estados, Município, Distrito Federal, autarquias, inclusive as associações públicas e demais entidades criadas por lei, as fundações públicas de direito público. São pessoas jurídicas de direito público. E só as pessoas jurídicas de direito público têm o patrimônio formado por bens públicos. Por que estou dizendo isso? Porque os bens públicos, diferentemente dos bens privados, das pessoas jurídicas de direito privado, não importa se Lojas Americanas ou Caixa Econômica Federal,
Não importa se RBS ou então a Petrobras ou Banrisul ou Banco do Brasil, porque aqui falei empresas privadas mesmo, e fiquei entre empresas públicas, sociedades de economia mista, todas pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público, bens públicos. Pessoas jurídicas de direito privado, bens privados. E depois, se olharem um edital, ele quer saber de vocês, tá, mas vem cá, os bens públicos são o quê? Inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis. E por que eles são inalienáveis, invendíveis? Ora, na verdade, eles são inalienáveis porque do interesse público a autoridade não pode dispor salvo lei. E lendo a lei, nós vamos ver que, inclusive, eu posso aliená-los, desde que eu cumpra um determinado ritual. Vamos ver que os bens públicos são inalienáveis e imprescritíveis. Mas esta inalienabilidade não é tão inalienável assim. Porque os bens públicos, cumprindo um determinado ritual, autorizado pela lei, podem, aí sim, admitir a alienação. Mas não por ato de autoridade, simplesmente. Não por decisão da autoridade. Porque do interesse público, dos bens públicos, eu não posso abrir mão, salvo lei. Quero anotar tudo isso, quero entender melhor isso. Tudo isso vai acontecer depois do intervalo. Intervalo.